Mas estão os dois livros, um deles é o Tanqueray, aquele ali, o mais grosso, né, o compêndio de doutrina ascética, de teologia ascética e mística. E o outro livro é esse aqui, bem menorzinho, do padre Antônio Royal Marim, Ser Santo ou Não Ser, eis a questão. Esse livro aqui eu já estava lendo assim, muito. Na verdade, eu tinha começado e tinha largado. Assim, só como leitura espiritual, só em momentos de oração. Mas aí, então, em virtude dessa temática, eu sabia que ele tinha uma parte mais extensa sobre as virtudes, então eu resolvi dar um gás nele. E eles, os dois, claro, se baseiam muito em Santo Tomás. Eu, em algumas partes, talvez recorra à Suma Teológica, né, que daí já é uma coisa bem mais densa, mas infelizmente eu não consigo fazer tudo baseado nela. Então, essa primeira formação, eu queria fazer só uma introdução geral. Introdução geral sobre a vida espiritual, depois falar um pouquinho das paixões, porque a questão das paixões se relaciona bastante com a questão das virtudes. E depois, uma colocação assim do geral das virtudes, sem entrar em nenhuma específica e sem entrar nas 7 grandes virtudes. Né? O que eu pretendo? Eu pretendo fazer as 3 virtudes teologais, fé, esperança, caridade, as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, e algumas acessórias, algumas principais das acessórias. Né? Da virtude da justiça, nós temos, da virtude da obediência, nós temos a virtude da religião, e a virtude da obediência, relacionados à justiça, e relacionados à temperança, perdão, relacionados à prudência, não, relacionados à justiça. E relacionados à temperança, tem algumas também, a castidade, a humildade, que nós vamos ver. Bom, então, vamos começar. Eu tenho o PowerPoint, eu vou... Peraí. Eu vou compartilhar alguma coisa para nos ajudar. Então, essa é o começo, né? Das virtudes. Bom, para falar sobre a vida espiritual, para falar de virtudes, vamos começar sobre a vida espiritual. E para falar disso, eu queria retomar alguns pressupostos sobre vida espiritual e sobre realidade espiritual. A gente já falou várias vezes, né? Mas então agora vamos retomar. Então... Caiu ou não? Tá, voltou. Então, alguns pressupostos. Primeiro, a realidade espiritual a gente não vê, mas ela nos afeta. Então, o que está na realidade espiritual? Acima de tudo, Deus, que nós não vemos. O princípio em nós é a alma humana, o fato de que nós temos uma alma, e aí tem toda a questão de que como é que eu sei que eu tenho os meus sentimentos? Como é que eu percebo que as coisas me afetam? Como algumas coisas me elevam, outras coisas me rebaixam. Como eu me sinto mal, né? Todo esse sentimento do luto. Por quê? Porque nós temos uma alma. Se nós não tivéssemos uma alma, isso demonstra que nós temos uma alma. Existem muitas coisas que não nos prejudicam fisicamente, ou não nos beneficiam fisicamente, mas nos afetam. Por quê? Porque afetam a nossa alma. Né? Então, tá aí a verificação. Então, a alma humana, as criaturas espirituais, né, os anjos, os demônios, alguns objetos materiais com um viés espiritual, por exemplo,
o escapulário que eu visto, a água benta que é capaz de abençoar, a Bíblia, o Santo Terço, que tem poder espiritual. Eu pego a minha Bíblia, eu visto o meu escapulário, ele me defende dos demônios, ele me ajuda a me unir. Eu coloco a medalha milagrosa que está no meu pescoço e ela atrai as bênçãos de Nossa Senhora. Atrai as graças que ela quer dar. Então, existem coisas que são... Ao contrário, também existem coisas amaldiçoadas. Existem objetos consagrados ao demônio. Bom, santos, acima de tudo, a Eucaristia. Ali é um objeto material em que está presente o corpo, sangue, alma e divindade. Pô, mas aí... Bom, então, a questão da eternidade da realidade espiritual, né? Então, é muito mais longa, que para nós significa a imortalidade da alma humana. O fato de que, bom, esta realidade material toda vai passar, mas eu não vou passar. O eu mais profundo não vai passar. O eu mais profundo vai continuar depois deste mundo. Então, por tudo isso, a superioridade da vida espiritual sobre a realidade material. Primeiro, em si mesma. O que eu coloco lá depois, as consequências materiais sobre a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela tem consequências materiais sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós vivemos, sobre aquilo que nós temos. Né? Quando nós rezamos, isso afeta a nossa alma. Quando nós pecamos, isso afeta a nossa alma e vai afetar toda a nossa vida. E isso atrai também bênçãos e maldição, né? Isso nos afeta sempre demais. Eu recordo sempre as aparições de Nossa Senhora, em que fica muito claro isso. Se atenderem os meus pedidos, se rezarem mais, porque os pedidos são sempre oração, conversão, jejum e penitência, né? São sempre coisas espirituais. Não vão acontecer os males. Mas vem, em Fátima teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, em Ruanda, ela previu o genocídio de 1994. Então, sempre, nós temos que aprender. A realidade espiritual, ela dá consequências mais fortes sobre a realidade material do que a própria realidade material. Nós, quando estudamos história e sociologia, nós vemos as causas históricas das coisas, mas a humanidade tem desprezado como o afastamento de Deus atrai uma maldição que vai se encarnar na história. Vai se encarnar, como nós estamos vivendo, numa praga, numa peste, vai se encarnar em guerras, vai se encarnar em perda de colheitas, né? Uma praga não peste, uma praga de insetos, alguma coisa, né? Em fome, em outros acontecimentos da ordem natural. Né? Então, isso tem sempre essa consequência. Bom, importância da realidade espiritual. Bom, seguimos. Então, o Padre Amadeu Quintini fala 3 dimensões da conversão. Então, quando a gente fala da conversão, a conversão tem 3 dimensões. A racional, isso vai ser importante para a questão das virtudes e para a vida espiritual toda. Existe uma conversão racional, da inteligência, da compreensão. Compreender do que eu sou, do que eu tenho. Toda essa parte que nós estamos falando tem uma dimensão racional, de entender que existe a realidade espiritual. Entender que eu sou pecador, que Deus me ama, mas que eu sou pecador, que eu preciso me converter, que eu tenho que fazer penitência, que eu tenho que rezar, etc. Existe uma dimensão moral que se relaciona com a vontade.
A conversão moral é a conversão que vai me levar a ter vida de oração. Uma coisa é compreender. Outra coisa é efetivar. Então a conversão moral ela vai me dar acesso, eu vou combater por ela. É nela que eu vou combater o pecado. Na racional eu entendo. Mas eu preciso da conversão moral para lutar contra o pecado, para me converter, para lutar contra as minhas más tendências, para buscar mais a Deus, para fazer penitência, jejum, abstinência, mortificação, reparação. Né? Essa é a conversão moral. E uma conversão afetiva do sentimento. Essa conversão, essa dimensão afetiva, ela tem uma chave muito grande de leitura dela, porque, de um lado, sempre que Jesus fala, por exemplo, quando Jesus fala lá em João 15, semeia mais, obedeceis aos meus mandamentos. Vocês vão me amar se obedecerem. Para me amar, tem que me obedecer. É um mandamento moral. E mais, diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E ele está falando isso depois da última ceia, o discurso de despedida depois da última ceia, em que ele vai morrer. Então ele está dizendo, olha, ninguém tem mais amor do que aquele que morre. Amor é ato, amor é... No entanto, existe uma dimensão afetiva. Isso é muito importante. A dimensão afetiva não é aquela espontânea inicial. Essa, de regra, é graça de Deus. Agora, existe uma conversão dos afetos. Cantalamessa diz isso. Quando Cantalamessa fala da obediência, ele diz assim, olha, se a obediência ela é, acima de tudo, uma ação da vontade, ela só é perfeita se ela é a vontade com o afeto. Se ela é, eu me converto e eu quero, eu estou fazendo isso com vontade, não com má vontade, não contrariado, não, mas eu quero fazer porque eu te amo. Eu converto o meu afeto. E nessa parte introdutória, a principal coisa que eu quero falar na verdade, da vida espiritual, é essa conversão do afeto. Espera aí, eu interrompi meu compartilhamento. Vocês me desculpem aí que eu sou meio manco. Vamos lá. Tá? Conversão do meu afeto. Bom, então é preciso a vontade para decidir a conversão. Mas a conversão perfeita também é a do afeto. Nós temos que treinar a vontade para que o afeto espontâneo não o dissuada da conversão. Por quê? Porque muitas vezes o meu afeto espontâneo ele vai estar cansado, ele vai estar se voltando para outras coisas, ele vai estar, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Então, existe um passo que é esse. E o que vai treinar ele é a vontade. É a separação, é a distinção entre desejo e vontade. O desejo é aquele que é espontâneo. O desejo espontâneo, Deus dá. São Paulo diz lá na carta dele, ele diz, é o Espírito Santo que lhes dá o querer e o agir. Por quê? Porque existe um desejo, né, que Deus mesmo inflama no coração. É um desejo espontâneo. Bom, mas esse é uma graça inicial. Então, depois eu vou ter outros desejos juntos, com outras fontes. As minhas paixões, o meu cansaço, Então, a vontade não pode dissuadir a minha conversão. Mas mais, para que os meus afetos se tornem um reforço na decisão da conversão. Para que a minha vontade agir para que meu afeto me ajude. Eu incite o meu afeto a me ajudar na conversão. E a inteligência que faz isso. É a outra conversão. Então, o Padre Bruno Marinho diz assim, nada, pois, há de procurar com tanto empenho a alma que queira santificar-se como esta intensidade de contrição nascida do amor de Deus. Então, o que é isso?
intensidade de contrição. É meditar no amor de Deus, meditar enquanto... Então eu estou incitando, eu estou pensando, obrigado, Senhor, por quanto tu me amas, como eu sou amado. E a contrição. E eu sou pecador, tanto eu fui infiel, eu preciso de... Então eu estou incitando o meu afeto para que o meu afeto ajude a minha vontade nessa dimensão da vontade de conversão e a dimensão de conversão do afeto. Da consideração de sua infinita bondade e misericórdia, do amor e sofrimentos de Cristo, né? Então isso, Senhor, tudo que tu sofreste por mim, obrigado, Senhor, eu não mereço, porque tudo que tu fizeste, Senhor, eu não teria força para fazer o mesmo. Da monstruosa ingratidão do pecado para com um Pai tão bom, que nos encheu de incompreensíveis benefícios, etc. Mas a alma bem persuadida de que essa graça e intensa contrição é um dom de Deus, só pode se obter pela via, está faltando uma letra ali, da oração, se humilhará profundamente perante a divina majestade, implorando-a com insistência por intercessão de Maria, medianeira de todas as graças. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo de Santo Afonso, e de Santo Afonso Maria de Ligório, e de São Francisco de Sales, como eles fazem isso. Essa parte de Santo Afonso é da parte que ele ensina como fazer a oração mental. Aí ele divide em 3 partes: a preparação, a meditação e a conclusão. A preparação tem 3 atos: o ato de fé na presença de Deus, o ato de humildade, nesse que nós fizemos agora, essa ladainha da humildade, e um ato, o ato de humildade a gente faz por um ato de contrição e um ato de petição de luzes, né, de petição do Espírito Santo. Bom, o ato de fé, ele diz assim: meu Deus, creio que estais aqui presente e vos adoro com todo o meu afeto. Esse é um itinerário de sugestão de oração, né, gente? Começar a oração toda colocando assim: Senhor, tu estás aqui. Eu não estou começando essa oração do nada, eu não estou aqui sozinho, não. Senhor, tu estás aqui porque tu vens a mim. Então, eu te adoro com todo o meu afeto. Veja a palavra mesmo, afeto, incitando o afeto para Deus. Então, no ato de humildade, por um ato de contrição breve. Senhor, nesta hora eu deveria estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração, me arrependo de vos ter ofendido à bondade infinita. Isso aparece muito em Santo Afonso. Santo Afonso, ele considera, e é verdade pela doutrina da igreja, o seguinte: cada pecado mortal que eu cometo, eu mereceria um inferno. Tá? Então, ele diz assim: Senhor, eu que sou merecedor. Como eu sempre volto a cometer pecado mortal, né, ele diz: Senhor, eu merecedor de 1000 infernos, mas tu sempre me perdoas. Sempre, ajuda muito a se colocar bem diante de Deus essa visualização, essa admissão humilde de que eu não tenho nada para oferecer perante Deus. Eu não tenho nada para dizer, nenhum mérito a exigir a presença de Deus. Não, ele está ali por misericórdia, eu não mereço nada. Né? E um ato de petição de luzes. Meu Deus, pelo amor de Jesus e de Maria, esclarecei-me nesta meditação para que tire proveito dela. Então, a meditação, geralmente ele sugere um livro espiritual, né? A meditação deve trazer 3 frutos. E nós vamos rezar sobre esses 3 frutos: os afetos, as súplicas e as resoluções. Os afetos é isso. Afeto. Afetivamente insista. Então, os afetos. Um exemplo de oração dele. Isto é, pelos atos de fé, agradecimento, adoração, louvor, humildade, e sobretudo de amor e de contrição, que é também ato de amor. O amor é como uma corrente de ouro que une a alma a Deus. Conforme Santo Tomás, todo ato de amor nos merece mais um alto grau da glória eterna. Exemplo.
Meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Dizer isso, né, em meditar o que eu estou pensando. Todas as coisas, nenhuma eu amo mais do que a vós. Eu vos amo de todo o meu coração. Fazei-me saber o que é do vosso agrado. Quero fazer em tudo a vossa vontade. Regozijo-me por me serdes infinitamente feliz. No ato de contrição, ele diz, para dizer só, bondade infinita. Veja, bondade infinita. Como, já é se referir a Deus carinhosamente. Senhor, todo bondoso, tu que és todo bom, pesa-me ter-vos ofendido. Eu vos ofendi, isso me pesa, me dói eu ter, né? Se condoer de ter ofendido a Deus. As súplicas, então é afeto, súplicas e resoluções. As súplicas. Pedindo a Deus luzes, a humildade ou qualquer outra virtude, uma boa morte, salvação eterna, mas principalmente o dom do seu santo amor e a santa perseverança, porque, como diz São Francisco de Sales, São Afonso sempre cita São Francisco de Sales, com o grande amor se alcançam todas as graças. Se a alma está em grande aridez, basta dizer, meu Deus, socorrei-me. O Senhor tem de compaixão de mim, meu Jesus, misericórdia. Ainda que nada mais fizéssemos, essa oração seria excelente. Por quê? Porque essa oração ela nos coloca na posição de pedintes. Senhor, veja, essa oração ela já confia em Deus, ela pressupõe que Deus existe. Eu proclamo a minha fé em Deus, que Ele está lá. Eu proclamo o amor de Deus. Eu proclamo a confiança em Deus. Eu proclamo que eu dependo de Deus. Então, Senhor, ajuda-me. Eu vos suplico. Vinde sobre mim. Ajudai-me. Eu nada posso sem vós. Então, essas coisas simplesmente atraem a misericórdia e o amor divino. Né? As resoluções. Antes de terminar a oração, é bom, cumpre, tomar sempre uma resolução. Não geral, não é dizer, eu vou evitar todos os pecados. Não. Ou então eu vou me dar toda a Deus, mas particular. Como, por exemplo, evitar com mais cuidado um defeito específico, em que se caia mais vezes, ou praticar melhor uma outra virtude, em que a alma procurará exercer-se mais vezes. Por exemplo, aturar o gênio de tal pessoa, obedecer mais exatamente ao superior ou à regra, mortificar-me mais frequentemente em tal ponto, etc. Nunca terminemos a nossa oração sem havermos formado uma resolução particular. E a conclusão, depois da meditação tem a conclusão, 3 atos. Primeiro, agradecimento pelas luzes recebidas. Deus vai ter inspirado alguma coisa. Então, agradeço. Pedido de perdão pelas faltas cometidas no tempo da oração. Veja, Senhor, peço perdão de novo pelas minhas distrações, as coisas que me chamaram a atenção, pela minha fraqueza. O oferecimento das resoluções tomadas com o propósito de guardar. Então, Senhor, eu te ofereço, que agora eu me propus tal pecado combater, tal virtude praticar, ou tal oração fazer. Suplicar ao Pai pelo amor de Jesus e de Maria. Nessa oração, ele recomenda ainda que se reze sempre pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelas necessidades espirituais nossas e daqueles que são próximos de nós, familiares, amigos, comunidade, etc. Né? E depois da oração, ele recomenda guardar na memória 1 ou 2 pensamentos, olha só que legal isso, que mais marcaram para recordar durante todo o dia e assim se revigorar. É aquela coisa, não, o Senhor me... por exemplo, Deus fez meditar quanto Nossa Senhora, quanto foi difícil para Nossa Senhora aceitar ser minha mãe quando eu estava matando Jesus na cruz. Ai, mãezinha, muito obrigado por ser paciente comigo. Então, essa coisa me destacou na oração. Então, isso, quando termina a oração das minhas resoluções, isso eu vou guardar, e durante o dia de hoje, eu vou me recordar deste pensamento específico muitas vezes. Porque foi uma coisa que Deus me deu, importante, e que é santa e que é boa para o meu dia de hoje.
pôr logo em prática as resoluções. Aquilo que eu me resolvi fazer, já começar a fazer. E por meio do silêncio e recolhimento, conservar o máximo possível os afetos excitados na oração. Quando a gente reza, a gente sai do momento de oração, elevado pela oração. Quanto mais tempo eu me conservar em silêncio, sozinho, se possível, quanto mais eu recolhido em mim, mais tempo essas coisas vão ficar gravadas. Se eu não posso, se eu vou... claro, isso aí é muito melhor para os regulares, né? Para aqueles que têm a regra, para os consagrados, né? Os celibatários. Para nós é mais difícil, mas quando nós conseguimos fazer, né? Bom, então agora eu falei de Santo Afonso, agora vamos para São Francisco de Sales. É muito parecido. Então, a preparação da oração em 3 pontos. Colocar-se na presença de Deus, parecido com Santo Afonso. Pedir-lhe os auxílios de suas luzes e propor-se um mistério a meditar. Primeiro Deus, então, colocar-se na presença de Deus. Para colocar-se na presença de Deus, ele sugere 4 meios. Primeiro, meditar na grandeza de Deus. Senhor, tu és todo poderoso, tu és grande. Tu és... Então, ele dá o exemplo seguinte, né? A presença de Deus em todas as coisas, ele dá o exemplo seguinte. Do meditar assim, como uma ave que voa, abre as asas e voa, e ela está cercada por este vento, pelo ar, e ela voa por causa deste ar que está em torno dela, mas que não se vê. Tu estás à minha volta, Senhor, e tu me levas a voar, e em ti eu sou livre. E da mesma forma que a ave é totalmente envolvida pelo ar, da mesma forma eu sou totalmente envolvido por ti. Né? Segundo meio, pensar sobre a presença dele em nós, não em volta, mas em nós. Senhor, tu estás em mim, tu me dás vida, tu me sustenta, é tu que me dá os meus sentimentos, é tu que me dás a santidade, és tu que me inspira as coisas boas. Terceiro, pensar que Jesus está me olhando. Jesus está me olhando, está olhando para mim nesse momento. Eu não estou sozinho. E quarto, representar na nossa imaginação a imagem de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, como ele nos olhando. Se nós estamos numa adoração diante do Santíssimo, olhar fixamente para o Santíssimo, vendo, então, Senhor, tu estás me olhando, tu estás diante de mim, tu estás cuidando de mim. Tá? Então, a invocação, como é que ele sugere, por exemplo? Tua alma sentindo Deus presente, veja sempre os afetos. Compenetrar-se de um profundo respeito, reputar-se absolutamente indigna de sua presença. Está no feminino, porque ele está se referindo sempre ao Filoteia, né? Filoteia, amigo de Deus, Filoteia. Tua alma, Filoteia, sentindo Deus, tá? Indigna de sua presença. Todavia, sabendo que ele te vê, deves pedir-lhe a graça de o glorificar nessa meditação. Acrescentar palavras breves, mas ardentes, como: nunca me arremesses da tua presença, meu Deus. Não tires de mim o teu Santo Espírito, eu preciso de ti. Esclarece a tua face sobre a terra. Dá-me o entendimento e observarei a tua lei e guardarei de todo o meu coração. E ele sugere também invocar o anjo da guarda e os santos que vão estar avaliando a meditação. Se eu vou meditar sobre, sei lá, Jesus em encontro com Maria Madalena, vou imaginar Maria Madalena. Ou se é o Natal, o mistério do Natal, vou imaginar São José, Nossa Senhora. Então a meditação, então, primeiro montar uma cena na minha mente com uma fantasia. E montar ele com todos os detalhes para que eu não perca nada. E cada um desses detalhes vai me tocar de alguma forma. Depois da fantasia, deve seguir-se a do entendimento, que se chama meditação. Consiste em aplicá-lo às considerações capazes de elevar a nossa vontade a Deus e de afeiçoá-la, o afeto, a coisas santas e divinas. Então eu vou meditando naquilo e aí eu vou fazendo considerações. E essas considerações, mas são as considerações que vão me incitar ao amor.
Essa é a grande diferença entre a meditação e o estudo, porque o fim do estudo é a ciência, o conhecimento, e o fim da meditação é o amor a Deus e a prática das virtudes. Assim, tendo preenchido a tua fantasia ao objeto da meditação, procura aplicar o entendimento às considerações que lhe são como que a substância e a exposição. E se achares gosto, luzes e utilidade numas considerações, demora-te nela imitando as abelhas, que não largam a flor em que pousaram, enquanto não acham aí mel que ajuntar. Até não esgotarem todo o mel. Né? Quando eu compartilho a imagem, fica uma tarja bem embaixo. Então, a última linha eu não consigo ler se eu não fecho o slide. O compartilhamento. Bom, então, e aí os afetos, também parecido com o Santo Afonso, afetos e resoluções. Por esta viva atenção de sua mente, a meditação excita na vontade inúmeras moções boas e santas, como amor a Deus ao próximo, o desejo da glória celeste, o zelo pela salvação das almas, o ardor para imitar a vida de Jesus Cristo, a compaixão, a admiração, a alegria, o temor de desagradar a Deus, o ódio ao pecado, o temor de juízo ou do inferno, a confusão dos pecados, o amor à penitência, a confiança na misericórdia de Deus e tantas outras, em que te deves exercer, comover, quanto puderes a tua alma. Não te deves restringir a esses afetos gerais, mas faça resoluções especiais e particularizadas, que nem Santo Afonso, para o aperfeiçoamento das tuas ações. Por exemplo, estou meditando a primeira palavra de Jesus na cruz. Perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Isso vai colocar na nossa alma o desejo de imitar ele, perdoando e amando os inimigos. Mas isso é pouco. Nós temos que fazer a resolução. Pois bem, eu não me ofenderei mais com as palavras injuriosas da parte dessa e daquela pessoa que vive falando de mal de mim, com o desprezo com que aquele me costuma tratar. Pelo contrário, eu farei aquilo para acalmar o gênio de um e atrair o coração de outro. Eu vou fazer pela conversão deles ainda. No final, 3 atos. O primeiro, de agradecer a Deus, ter me dado sua misericórdia, então agradeço. O segundo é oferecer à divina majestade toda a glória que pode vir da sua misericórdia. Então, vou fazer um louvor. E o terceiro, uma oração humilde, nós vamos pedir a Deus a graça de participar dos merecimentos de Jesus, né, do sofrimento, do merecimento do sofrimento dele, a essência das virtudes e principalmente a fidelidade nas resoluções que nós tomamos, para conseguir a graça divina. Aí ele disse para sempre rezar também pela igreja, pelos superiores eclesiásticos, pelos nossos pais, amigos, outras pessoas, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e santos, e enfocar o Pai Nosso, Ave Maria, que são as orações mais conhecidas. E aí ele fala para nós fazermos o ramalhete espiritual. O ramalhete espiritual é a mesma coisa de Santo Afonso. Eu pego 2 ou 3 flores nessa meditação, e essa eu vou guardar para todo o dia. Para eu ficar meditando durante todo o dia. Bem, então, sobre a vida espiritual, a minha principal ideia era da importância dela, das 3 dimensões da conversão, intelectual, moral e afetiva. E essa questão dos afetos, dos nossos afetos, eles não podem nos dominar, mas a conversão moral deve dominá-los também. Nós precisamos incitar o nosso afeto à conversão. Primeiro, a principal ideia é essa. E esses exemplos todos de oração, de Santo Afonso e São Francisco de Sales, que são 2 grandes santos, para ver como eles sempre fazem isso. Se eu tivesse muito, muito tempo, eu daria mais exemplos, de como ele sempre está fazendo isso, ele está sempre nos colocando, sempre nos lembrando de como Deus é misericordioso, como eu sou pecador, como eu preciso de perdão, enfim. Bom, então agora nós vamos falar das paixões. Essa palavra paixão, hoje em dia, ela está muito deteriorada, né? Mas
paixão é o contrário de ação. Como passivo é o contrário de ativo. Ação é o que eu faço. Paixão é aquilo que eu sofro. Quando a gente fala Jesus sofreu a paixão, isso é uma redundância. Porque a paixão sempre se sofre. A paixão necessariamente é aquilo que eu sofro. Mas aí sofrimento está no sentido de ser passivo. Mas como a paixão foi um sofrimento no sentido de ter sofrimento, ter dor, aí tem um outro sentido, de sofrimento, de dor. Veja que a paixão de Cristo, veja, do grego, paixão queria só dizer isso, só ser passivo. Mas na nossa acepção, e sofrer, queria dizer simplesmente só ser passivo. Eu sofro, estou sofrendo ação, eu não sei o que estou agindo, eu estou passivo. Mas tanto a paixão de Cristo e o sofrimento, aquilo que Jesus sofreu, é sofrimento e dor, mas para nós isso já tem esse sentido. Sofrimento já é dor. Né? Se agregou, no Ocidente, se agregou esse sentido da palavra. Mas então é isso. Só que as paixões não são apenas. Não são. As paixões. Não essas coisas físicas. Paixões são acometimentos que se nos dão espontaneamente na alma a partir de coisas externas. Por exemplo, o enternecimento que nós temos quando nós vemos um bebê, aí um bebê sorri, isso automaticamente nos dá um enternecimento. Nós sofremos uma paixão. Isso foi uma paixão. Esse enternecimento brotou espontaneamente, não foi ativo. Ou o asco de uma coisa nojenta, né? Eu estou vendo lá um vídeo do Gulag, ou de uma campo de concentração, aquelas pessoas morrendo, aquele asco, a repulsa, é uma paixão. O sentimento afetivo amoroso, né, que a gente costuma dizer, se apaixonar, a gente é arrebatado por uma beleza, o enternecimento da beleza, da arte, tal, mas é do homem pela mulher, aquela coisa que o cara não resiste, é uma paixão. É uma coisa que ele, no primeiro momento, ele não está fazendo, ele é levado. Ele vai com Deus, Dani, Deus abençoe, querido. Ele é levado, a pessoa é levada, é uma paixão. Né? Então, existem diversas paixões. Né? Ou há uma questão de uma raiva, né? Ou então uma grande cena de eu estou vendo uma criança ser espancada, aquilo ali, antes de eu raciocinar, aquilo ali já bate na minha alma como uma incitação à raiva. É uma paixão que eu sofro. Bom, essa noção geral. Vamos lá, então, para as paixões. Isso agora eu vou é só catecismo, tá? Eu vou ler, é só a leitura do catecismo, as paixões. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões são emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam a agir ou não agir em vista do que se sentiu, imaginou como bom ou como mal. As paixões são componentes natural do psiquismo humano, constituem um lugar de passagem e garante a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Então, a vida deste mundo, que sente que é externa fisicamente a nós, e a vida do espírito, que é interna a nós. Nosso Senhor designa o coração do homem como fonte de onde brota o movimento das paixões. Né? As coisas externas incitam, mas no nosso coração estão as paixões. São numerosas as paixões. A mais fundamental é o amor provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de o alcançar. Este movimento tem o seu termo no prazer e na alegria do bem possuído. Então, se eu amo alguém, eu vou até esse alguém para estar com ela. Eu tenho uma paixão do amor, bom, ele me leva a agir. Eu vou querer obter o prazer de estar na presença dessa pessoa.
A apreensão pelo mal causa o ódio, a aversão e o receio do mal futuro. Este movimento termina na tristeza pelo mal presente ou a cólera, que a ele se opõe. A ira, né, a raiva. Amar é querer bem alguém. Todos os outros afetos nascem deste movimento original do coração do homem para o bem. Só o bem é amado. Nós só amamos aquilo que é bom para nós. As paixões são más se o amor for mal. E boas se ela for bom. Que raio de frase é essa? As paixões são más se o amor for mal. Como é que o amor pode ser mal? Aqui o amor dá mais ou menos no sentido de atração. Se eu me afeiçoo a uma coisa má, então essa é uma paixão má. Por exemplo, é um apego muito grande à sexualidade. Eu me afeiçoei, isso me deixou. Essa é uma paixão má. Agora, ela pode ser uma paixão boa. Se eu amei uma pessoa ao sacrifício, eu estou incitado ao sacrifício, uma situação me incitou ao sacrifício, esse é um amor bom. Não só um sacrifício de sofrimento naquele momento, mas de entrega, às vezes de viver a vida junto, né? Esse é um amor bom, né? Então, essa vai ser uma paixão boa, porque ela está ligada a um amor bom. Então, esse é o Catecismo números 1763 a 1766. Agora vai ser o 1767 seguintes. Em si mesmas, as paixões não são boas nem más. Não é a paixão que... Não é o fato de eu estar sentindo aquilo espontaneamente que é bom ou mal. Ela vai receber a qualificação moral na medida em que depende efetivamente da razão e da vontade. As paixões dizem-se voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque as paixões são voluntárias quando são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes opõe obstáculos. Veja, a paixão inicialmente ela é espontânea, mas aí eu posso incitá-la ou opor obstáculos a ela, ou rejeitá-la, ou lutar contra ela. Pertence à perfeição do bem moral humana que as paixões sejam reguladas pela razão. Entendeu isso aí? A afeição ela é moralmente... Mas, bom, aí eu vou ter que fazer o juízo moral de... Essa paixão, ela está me incitando a uma coisa boa ou uma coisa má? Aí a razão e a inteligência vai me dar. Aí eu vou fazer a moral. Então, veja, a paixão é um afeto. A razão é a inteligência, as três dimensões da conversão. E a moral vai ser a decisão. Eu vou incitar para que eu me mantenha mais nessa paixão, naquilo que ela está me incitando, ou vou combater, vou procurar evitar, vou buscar estratégias para lutar contra essa paixão. Né? Os grandes sentimentos não determinam nem a moralidade, nem a santidade das pessoas. São um reservatório inesgotável das imagens e afetos com que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa, e más, no caso contrário. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e exacerba-as. As emoções e sentimentos podem ser assumidos. Então, as emoções e sentimentos podem ser assumidos pelas virtudes ou pervertidos pelos vícios. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza a obra, mobilizando todo o ser, mesmo as dores, temores, tristezas, como se vê claramente na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo, os sentimentos humanos podem alcançar a sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido para o bem só pela vontade, mas também pelo apetite sensível, também pelo afeto, segundo essa palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam no Deus vivo. Então, as paixões são muito importantes para as virtudes, porque as virtudes regularão
as paixões. Um grande papel das virtudes vai ser... A virtude não é só isso, não vai ser só isso, nós vamos ver agora. Mas eu quis falar das paixões, porque as paixões, as virtudes têm um papel importantíssimo sobre as paixões. Porque as virtudes, elas vão ser um treinamento que nós vamos dar. As virtudes são exercitadas, e pelo exercício das virtudes, quanto mais eu exercito as minhas virtudes, mais eu vou ter domínio sobre as paixões. Quanto mais eu exercito as virtudes, mais eu vou ser capaz de reforçar as paixões que vão me levar para o bem e de obstaculizar, refrear, lutar contra as paixões que me levam para o mal. Quanto mais eu exercitar as virtudes, mais a minha conversão moral, a minha decisão vai ajudar, vai levar a conversão afetiva junto com ela. Então vamos finalmente para as virtudes em geral, nesse finalzinho, um pouquinho coisa sobre as virtudes. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, número 1803, a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesmo. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. Então, vamos para os elementos desse conceito de virtude, né? Primeiro, uma disposição. Então, pela virtude, antes do fato acontecer, eu já estou disposto. A virtude eu exercitei e ela vai estar pronta. Antes do fato acontecer, ela vai estar pronta para ser exercida naquele momento. Ela foi exercitada antes e agora ela está pronta para ser usada. A virtude ela é habitual. Então, ela é constante. Existe uma permanência da virtude. Não é um impulso, não. A virtude eu treino ela para ela ser uma coisa permanente na minha vida. Firme, ou seja, ela é forte. Ela vai enfrentar as contrariedades. Justamente, ela estará pronta para ser atacada e resistir a esse ataque. Então, ela leva o ser humano a dar o melhor de si e a optar pelo bem nos atos concretos. A virtude sempre vai ter ela sempre vai ter um efeito sobre a minha vida concreta naquele momento. Né? Bom, agora tudo o que está a partir daqui é do Tanqueray, tá? Vamos começar com os dois livros, agora o Tanqueray. Toda a doutrina da igreja faz essa distinção entre as virtudes naturais ou adquiridas e as virtudes infusas. As virtudes naturais, todas as têm. As virtudes, ou todas as podem ter. Elas são exercitadas pela pessoa pela sua própria vontade. As virtudes infusas são sobrenaturais. São dadas pelo Espírito Santo. São dadas por Deus. São pedidas a Deus e dadas por Ele. Então, se distinguem as adquiridas e as infusas. As adquiridas ou naturais e as infusas ou sobrenaturais. A origem das adquiridas é na atitude reiterada. Então, por exemplo, eu quero exercitar a fortaleza. Então, eu vou, diante de cada questão que eu não me render ao que eu acho errado. Eu vou exercitando a fortaleza. Eu vou fazendo exercício de renúncia a conforto. Isso me fortalece a minha virtude da fortaleza. A origem das virtudes infusas é Deus que a dá. Embora nós vamos ver depois, o nosso exercício dessas virtudes as reforça. Mas a origem útil, mas eu não consigo ela só pelo meu esforço. No começo ela foi dada por Deus. Então, como é que se exercita a virtude? As adquiridas, a reiteração torna elas cada vez mais fácil. Eu vou exercitando e eu vou sendo mais virtuoso e vai sendo cada vez mais fácil.
As infusas, elas são dadas por Deus, né? Mas também Deus dá uma tendência, mas depois nós vamos exercitando elas também, e vai sendo mais fácil conforme nós vamos exercitando. E a finalidade? A finalidade das virtudes adquiridas, as virtudes naturais, são os bens honestos, é uma vida virtuosa humanamente, ou Deus criador, assim, Deus como criador de todas as coisas. Já a finalidade das infusas é o bem sobrenatural. É Deus enquanto é o meu relacionamento com Deus. O bem sobrenatural da minha alma. Bom, vai ficar mais claro com os exemplos. O Pequenei dá dois exemplos de virtudes que tem a sua dimensão, que pode ter a sua dimensão adquirida, existe a virtude natural da temperança e a virtude infusa da temperança. Existe a virtude natural da humildade, que não é uma das cardeais, né, é uma das acessórias, e a virtude infusa da humildade. Então, ele diz o seguinte: a virtude adquirida da temperança leva a uma sobriedade, a dignidade humana. Então, por exemplo, pela virtude da temperança natural, eu vou fazer umas certas mortificações. O que vai acontecer? Por exemplo, eu não vou me levar assim por uma mulher sedutora, eu não vou sofrer o golpe da barriga, por exemplo. Uma guria muito bonita vem e me seduz. E, bom, porque ela quer ter um filho comigo, então ela quer me chantagear, alguma coisa assim. Eu exerço a temperança, que vai moderar a paixão concupiscível, e isso vai ser bom para mim. Mas para mim, assim, no meu nível humano. Ela não vai bagunçar com a minha vida. Ela não vai me levar ao divórcio. Ela não vai destruir a minha família. Então, bem, veja, deu para entender a virtude humana? Agora, a virtude sobrenatural da temperança, ela vai além. Eu vou me mortificar para eu não ter maus pensamentos nunca, para eu não cometer masturbação, para eu não deixar de ter Jesus como meu único amor nunca. Deu para entender a diferença de nível? A finalidade natural da finalidade sobrenatural? A finalidade natural, porque as virtudes, elas nos dão um maior autodomínio sobre nós mesmos, e esse melhor autodomínio sobre nós mesmos é bom para a nossa vida em sociedade. Agora, a virtude sobrenatural não é só para a nossa vida em sociedade, é para nós sermos santos. É para nós amarmos a Deus acima. A finalidade última das virtudes infusas é a Deus, porque é o amor a Deus. Porque tudo, no final, eu vou fazer por amor a Deus. Tá? Estamos no finalzinho já. Bom, e na virtude da humildade, por exemplo, a humildade natural, adquirida, ela evita excessos de orgulho e cólera, que contrariam a honestidade. Então, eu não vou ficar me mostrando e todo mundo vai ver que eu sou um orgulhoso. Por uma virtude humana, natural, adquirida da humildade, eu evito isso. Mas a virtude infusa me leva a ir muito além. Eu vou fazer humilhações semelhantes ao Senhor. Eu vou me mortificar. Eu vou aceitar ser acusado falsamente para eu ser mais santo. Não por reconhecimento humano, não para minha vida humana, mas para eu ser mais santo. Bom, as virtudes infusas também crescem pelo hábito. Então, elas têm origem em Deus, mas nós também exercitamos. Por quê? Porque o hábito retira os obstáculos do seu exercício. Quanto mais eu vou lutando pela castidade, quanto mais eu vou lutando contra a preguiça, contra a ira, mais eu vou me treinando para vencer eles. O hábito ajuda. Porque o hábito torna as dóceis as nossas faculdades
né? Nós compreendemos mais, ficamos mais fortes e temos mais prazer nas virtudes. Somos mais dóceis às virtudes. E terceiro, porque a graça atual nos é liberada, tanto mais quanto a correspondemos. Então, Deus mesmo, quando eu exercito uma virtude, quanto mais eu exercito, mais Deus dá a graça de eu ser mais virtuoso, mais Deus vai dar mais graça. Então, eu me exercito, tenho o fortalecimento natural do meu exercício, e Deus vai dar mais graça porque eu estou sendo fiel à virtude que Ele me deu. Bom, aí ele vai dizer que esse hábito se mantém mesmo diante, quando a gente comete um pecado mortal, ao menos por um tempo. Aí nós vamos ter que recuperar a graça. Tá? As virtudes crescem conforme a habitual, da onde ela vem. A graça habitual, por sua vez, aumenta com os sacramentos, nós recorrendo aos sacramentos. Mais graça habitual, mais as virtudes crescem. Mais sacramentos, mais graça habitual, mais virtude. Com a oração, então, quanto mais nós rezamos, a oração, o valor meritório, ou seja, o mérito intrínseco ao fato de eu estar rezando, e impetratório, a intenção pela qual eu estou rezando. O valor da oração varia de acordo com o valor da disposição. Se eu estou rezando de boa vontade, entregue, é uma coisa. Se eu estou rezando contrariado, se eu não quero, se eu estou dormindo, se eu estou bravo, é outra coisa. Agora, se eu estou vencendo a minha brabeza também tem valor. E as boas obras, né? Realizando boas obras, a graça habitual aumenta também. Também sempre influindo o fervor da disposição com que nós realizamos a boa obra. Se eu estou obtendo a boa obra já pensando, querendo receber benesses, perde valor. Se eu faço uma boa obra desprendido, altruisticamente, tem mais valor. De outro lado, enfraquecem a graça, não em si mesmo, mas a facilidade do exercício das virtudes, o consentimento no pecado venial. Sempre que nós pecamos, nós enfraquecemos as virtudes. O pecado mortal destrói a virtude porque destrói em nós seu objeto formal, que é Deus. O pecado mortal ataca a caridade e depois todas as virtudes que dela, morais, cardeais, dela derivam. Importante isso. Persiste em nós a fé e a esperança. Que Deus nos segue dando até para que nós retomamos a caridade e as demais virtudes. Deus dá essa graça. Então nós temos que aproveitar, teve o pecado mortal, que Deus ainda dá as virtudes da fé e da esperança para nós retomarmos a vida espiritual. Todas as virtudes estão relacionadas entre si e todas derivam da caridade. A caridade ordena todas as outras virtudes. Não se pode cumprir bem os mandamentos sem a caridade. As virtudes também precisam que elas também se ajudam umas às outras. A caridade, ela aperfeiçoa todas as virtudes, né? Embora a caridade, ela sozinha não executa todas as virtudes. A temperança, a justiça, tem o seu valor próprio, precisa de seu exercício próprio, mas a caridade aperfeiçoa todas. A fé e a esperança que permanecem no pecador, do pecado mortal, são informes e sem perfeição, e não podem merecer o céu. Por isso nós temos que retomar a virtude, retomar o arrependimento, retomar depois do pecado mortal. E a plenitude das virtudes, mesmo as morais, se implicam umas nas outras. Só uma virtude em menor grau pode ficar sozinha. Por exemplo, não existe perfeita prudência sem justiça, né? Nem sem temperança, mas pode haver em menor grau. Um justo sem misericordioso, ou um misericordioso, mas impuro. Isso é uma introdução de como que são as virtudes depois da introdução da vida espiritual. Tá bom? Amém?
está encerrado. Foi todo. Não sei se alguém quer fazer uma colocação, alguma pergunta, alguma coisa a mais. Claro que na próxima, daqui a um mês, nós vamos começar as virtudes teologais e a caridade, aí nós vamos virtude por virtude.